E assim, muita gente falou, nossa, mas não era raro? Então, a gente sempre falou com muita clareza, é raro para a idade dele, né? Enterocolite é muito rara para bebês a termo, bebês recém-nascidos que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é sim uma doença muito grave, inclusive eu tinha muito medo de contar o diagnóstico, porque eu sabia que muitas mamães já tinham perdido seus filhos, principalmente prematuros, com enterocolite. Eu tinha medo de postarem, falarem, perdi meu filho, isso aqui, isso me assustar mais ainda, sabe? Vivendo aquele turbilhão. Que é a enterocolite necrosante, né? Que muitos bebês passam, muitas mães já viveram isso e pode virar um caso cirúrgico, perfurar o intestino, enfim. O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus, ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia, não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. Então, a gente ficou por um fio, sabe? A gente rezava todos os dias porque a qualquer momento poderia acontecer uma situação pior de perfurar, porque ele teve todos os sinais radiológicos nos exames de que era grave, de que poderia piorar. A gente não sabia se era uma linha tênue que estava subindo, piorando, ia descer, ou se ia só subir e piorar cada vez mais e poderia perfurar. Então foi muito assustador. Li também algumas pessoas que jogam no Google e acham que o Google diz tudo. Nossa, mas poderia ser falta de oxigênio do parto que causou isso nele. Sim, muitos bebês, principalmente prematuros, quando falta oxigenação, tem hipóxia, entre outras causas, pode sim faltar oxigênio no intestino e causar uma enterocolite. Como eu sempre falei, não é o caso do Ravi, não teve nada, absolutamente nada a ver com o parto. O Ravi nunca teve uma falta de oxigenação no sangue, a saturação nunca baixou e também não teve nada no parto, não teve hipóxia, não teve falta de oxigênio. As pessoas confundem o desconforto respiratório que ele nasceu com o coração desacelerar, ter uma hipóxia, faltar oxigênio pro bebê quando ele nasce mesmo, sabe? Isso ele não teve. Ele tem nascido com desconforto, gente, mães com cesárea agendada, o bebê nasce, ele acabou de nascer, e às vezes ele não sabe como respira, ele nasce com desconforto para respirar mesmo. O dele não foi um caso de falta de oxigênio ou algo que poderia desencadear, até porque se fosse, os sintomas apareceriam logo em seguida ao do nascimento, né? Ele não conseguiria fazer um cocô, talvez, ou teria uma hemorragia ali ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida. O Ravi foi apresentar com 15 dias de vida, depois de muitos cocôs bem efetuados e uma vida super plena e maravilhosa em casa. Então não teve nada a ver com parto, foi descartado logo no início. Os médicos, tá? A internet. É até ridículo ter que explicar isso, porque eu já falei várias vezes, né, que não teve a ver com o parto. Parece que as pessoas querem me magoar para que eu me sinta culpada pela via de parto que eu escolhi. Mas não, gente, não teve nada a ver mesmo, graças a Deus, porque senão eu estaria me culpando mesmo. Talvez eu nem estaria conseguindo ter condições de estar aqui falando, estaria muito mais doente. Psicologicamente, mentalmente, tá? Bom, e aí ele teve um caso de enterocolite. De início, o caso mais grave de enterocolite é uma enterocolite infecciosa, né? Que é causada por uma bactéria, um vírus, um parasita, algum bicho. Então a gente precisa descartar essa enterocolite infecciosa. Os exames dele nunca demonstraram que foi uma infecção. O PCR nunca subiu, o hemograma nunca teve alterações significativas, nenhum dos exames que foram feitos tinha, apenas o raio-x. O raio-x dele sempre foi caótico no abdômen, sempre teve um monte de coisa grave, assim, pra uma enterocolite. Então, só que a gente não poderia correr o risco de ser um infeccioso, porque ele é o que realmente mata. A enterocolite mata mais quando é infecciosa. Então, conforme ele foi respondendo a tudo, né? Os exames foram mudando algumas coisas, o antibiótico também que ele tomou, entre outras coisas, foram dando alguns sinais, aonde, quando o raio-x vai melhorando, fez ultrassom também, aonde que estava inflamado no intestino, com pessoas especialistas, gastropediatra, radiologistas e minha pediatra, entre outros, uma equipe excelente de médicos. Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Ricardo, que é o gastro agora do Ravi, a doutora Ruth, que fez todos os exames, que ela é, assim, mágica. Obviamente, a Paula, nossa pediatra, que eu já agradeci ela ontem. Então, assim, no final das contas, chegamos à conclusão que pode ter tido um quadro infeccioso, mas o PCR nunca subiu, então eu como mãe, tá? Os médicos nunca me falaram isso. Eu como mãe não acredito que foi infeccioso, mas mostrou que ele tem um quadro alérgico. Então, existe uma condição que é a enterocolite ser induzida por uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, chegou à conclusão que ele tem alguma alergia severa. Então, provavelmente, a enterocolite foi induzida por uma alergia severa que atacou o intestino dele. Então, ele tem uma alergia, por exemplo, ao meu leite,
né? Ele tava amamentando. Era uma alergia muito forte, provavelmente uma PLV. Não dá pra saber ainda de qual proteína do leite, ou se foi a ovo, ou se foi a castanha, que são coisas que dão muita alergia e que eu comi demais no período em casa. Mas alguma coisa desencadeou a enterocolite, que é uma situação muito grave que a PLV pode causar. Então a PLV não é uma alergiazinha básica, não. Tem sim quadros muito tranquilos de PLV, mas tem quadros muito perigosos, como foi com o Ravi. Então eu, mãe, acredito que foi a alergia que induziu, mas pode sim ter sido uma coisa cruzada ali da alergia com o infeccioso, por ter chegado ao ponto de ser tão grave. Não dá pra saber, tá? A gente nunca vai confirmar isso, não vai entrar no intestino dele e ver a bactéria lá, até porque não tem como fazer exames invasivos com o intestino ruim. E agora, pra encerrar, qual foi o sinal, Vi, que fez você ir pro hospital para as mamães ficarem de alerta, né? Bom, o Ravi sempre esteve bem clinicamente. Mesmo sendo no intestino, a barriga nunca distendeu, nunca ficou grande, dura, como acontece com muitos bebês prematuros com a enterocolite, que é um dos principais sinais. O Ravi não teve nada. Nada clinicamente. Perfeito. A única coisa, o único sintoma que ele teve foi uma hemorragia. Muito sangue nas fezes. E não é pouco, não, tá? Eu não vou pôr a foto da fralda aqui, porque acho que é já muito íntimo e também o Instagram pode banir, porque é realmente muito sangue. Então não é aquele veiozinho de sangue que a PLV causa na maioria dos bebês que tem a PLV. Não era um veiozinho, um sanguinho assim, não. Era uma fralda com tanto sangue que era tipo alto o sangue, a quantidade de sangue era alta dentro da fralda dele. E era um sangue muito fedido, como se fosse uma borra de café escuro com sangue, o que se denomina melena, que é um sangue digerido, por isso que ele é tão fedido. É um cheiro podre, 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 podre. Eu já tinha ouvido falar que na medicina um dos cheiros mais fedidos era o cheiro do sangue, né? O sangue velho, o sangue digerido, esse sangue meleno mesmo, e é um cheiro muito podre. Então, ele fez 2 fraldas com muita hemorragia. Então, não era pouquinho, não, era muito. Era sangue e, mais que o sangue, era uma borra de café. Então, a cor total da fralda era uma borra de café, sabe? Bem escuro e muito fedido. E dava pra ver em alguns cantos o sangue mesmo, assim, o vermelhão do sangue. Também tinha sangue vivo e esse sangue escuro, que é esse sangue digerido, que passou pelo intestino ali e foi digerido. Então, era um sangue muito esquisito. Foram 2 fraldas assim. Na primeira, a gente já foi pro hospital. Caso poderia ser, tipo, fissura do meu peito, ou um vasinho, sabe, do peito que foi, não sei o quê. Mas eu falei, não, meu peito tá ótimo, não é isso. Fui pro hospital e aí já fez mais uma fralda de sangue. E aí sim a gente começou a buscar o que era. Tanto que teve várias suspeitas, tá, gente? Teve suspeita de doença hemorrágica no começo do recém-nascido, que poderia ser. Teve suspeita de invaginação, intuscepção do intestino, que quando a alça entra uma na outra, depois sai, sangra muito, que é uma coisa espontânea. Teve suspeita de várias coisas, gente, várias coisas. Mas quando viu o raio-x, falou, é uma enterocolite. É uma enterocolite. Enterocolite é uma doença que mata, é uma doença muito grave e muito rara em recém-nascidos. Então, graças a Deus, ele ficou super bem ao tratamento, ao jejum. Ele estava sendo nutrido parentalmente, que é uma nutrição parental por fora, né? Não passando, não poderia usar o intestino porque ele estava machucado, inflamado. Teve que ficar uns 12 dias para a inflamação sair e voltar a se alimentar. Tá mamando bem, tá voltando a se adaptar ao que é mamar, a se alimentar, né? Claro. Mas, obviamente, eu não estou mais amamentando. Eu achei que eu não fosse chorar com essa informação, porque quando eu tava no hospital, isso não era importante pra mim. Eu nem ligava, sabe? Tipo, não vai mais amamentar, eu só quero ele em casa, eu só quero ele bem, dá a fórmula que tem que dar, a fórmula de aminoácidos, né? Que não tem uma proteína do leite de vaca, como foi um caso alérgico. Dá a fórmula, não ligo de não amamentar. Eu não tava nem aí, eu só queria ele em casa. Mas agora que eu tô em casa, eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta dele no peito. Eu sinto muita falta do calorzinho dele, de ver ele mamando, de ver a movimentação, Eu amo amamentar e eu tava indo muito bem. No da Lu, ela teve um freio da língua que fez a frenectomia 2 vezes. Não foi uma amamentação tão fácil assim. Eu tava muito nervosa emocionalmente. No puerpério foi muito mais caótico que o da Lua, pelo incrível que pareça. E não conseguia amamentar muito bem. Mas dessa vez tava indo muito bem. Ainda tava tendo que complementar com a relactação, mas eu nem ligo, sabe? Eu gosto tanto de amamentar que eu tava acostumada já. Da Lua eu amamentei 6 meses com o potinho aqui no peito, nem tchum. Mas o momento com ele no peito, era um momento de conexão muito forte.
E eu acho que agora é que minha ficha tá caindo, que eu não vou amamentar. Ai, Vi, mas é só tirar a proteína do leite de vaca do Ravi. Sim, eu teria essa possibilidade. Mas com ele aconteceu um caso tão grave, a alergia dele provavelmente é tão severa que eu não ia ficar em paz, sabe? Ai, vai que sem querer eu fui no restaurante e falou que não tinha, mas tinha. Ou contaminação cruzada, gente. Uma panela que usou, que ficou um resquício, se põe uma comida minha. Pode dar contaminação cruzada. Eu nunca ia estar em paz mais com ele amamentando, sabe? Eu, assim, bato palma pras mães que conseguem fazer essa dieta e que dá certo. Mas a minha cabeça eu ia ficar maluca, sabe? Então eu cheguei à conclusão que o melhor pra ele era que eu não amamentasse mais, porque eu ia ficar uma mãe que não ia estar bem amamentando, com medo de estar fazendo mal a ele, o meu leite tá fazendo mal a ele, e não vou mais amamentar. Ai, para de ser besta, ele foi pra UTI, e realmente é algo tão pequeno perto de tudo, mas agora que tudo tá melhorando, eu acho que aí minha ficha caiu, sabe? Mas tá tudo bem, ele tá ótimo, graças a Deus, tá se recuperando. Como ele perdeu muito sangue, e também, né, muitos exames de sangue, jejum, né, e ele teve a nutrição parenteral, mas não tem ferro na nutrição parenteral, por exemplo, que é pela veia. Então ele tá um pouco anêmico, mas ele tomou ferro no hospital e agora tá sendo tratado em casa, tá? A anemia dele, daqui a pouco ele já passa, já melhora. E acho que é isso, gente, o que aconteceu. Eu ainda tô me recuperando, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu tenho certeza que Deus tá comigo, que vai ser rápido, ele vai acalmar meu coração, porque é só ele mesmo. Aí a gente fica naquela, né, meu Deus, por que Deus tá acontecendo comigo? Tanta coisa uma atrás da outra. Tem mais um monte de coisa que aconteceu aqui nos bastidores que vocês nem sabem nesse período. A minha avó teve um AVC, teve uma outra coisa que aconteceu na nossa empresa, foi um monte de coisa ao mesmo tempo, assim. Minha avó também tá bem, graças a Deus. Eu fiquei, meu Deus, por que tá acontecendo isso? E eu e Eli, a gente sabe, a gente acredita muito que teve uma coisa muito mais espiritual, muito mais, com Deus. Eu e Eli, nós sempre fomos pessoas individualmente que confiaram muito em Deus e acreditaram muito em Deus. Sempre a gente agradeceu muito a Deus. Antes de eu conhecer o Eli e ele antes de me conhecer, separadamente, né? Sempre agradeci muito a minha vida, nunca tive do que reclamar e ele também não, sabe? Deus sempre foi muito bom com a gente. Antes da gente se conhecer, com a vida dele, com a minha, sempre, em todos os pilares da vida, assim. Então eu sempre fui muito grata a Deus. Nunca fui de pedir muita coisa a ele, porque ele sempre me deu mais do que eu imaginava, sabe? Mas tem uma diferença muito grande de você acreditar, agradecer, confiar em Deus e você ter uma intimidade com Deus. Você ter Deus na sua casa, na sua rotina, na sua família. Eu acho que o que Deus... Eu não acho, tenho certeza que o que Deus queria com tudo isso era fazer a gente parar, conversar com... Oi, gente. Vem aqui.